Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o editor de política da Gazeta do Povo em Brasília. Meu nome é Luiz Kawaguchi e esse aqui é o programa Assunto Capital, que vai ao ar nas noites de quarta-feira, aqui no quente da semana em Brasília, quando tudo está acontecendo. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, que é o senador Hamilton Mourão. Tudo bom, senador? Tudo bem, Luiz, tudo tranquilo. Temos aqui com a gente também para entrevistá-lo o Silvio Ribas, nosso repórter especialista em Senado da Gazeta do Povo. Tudo bom, Silvio? Tudo bem, boa noite, Luiz. Boa noite, senador. Boa noite, Silvio. Antes da gente começar aqui as perguntas, eu queria dar um recadinho do telespectador da Gazeta do Povo. Eu queria avisar que você tem na mão uma oportunidade única, ler todos os conteúdos da Gazeta do Povo pagando apenas R$1. Exatamente, R$1. Durante 6 meses, você paga R$1 por mês para ter acesso a toda a nossa equipe de jornalistas. Temos pelo menos 50 jornalistas espalhados pelo Brasil e 13 aqui em Brasília, cobrindo todo dia aí o dia a dia do Congresso, do Planalto, do STF. Então, essa live aqui, ela é totalmente gratuita e vai continuar sendo, mas você consegue apoiar a Gazeta do Povo assinando o nosso jornal. É assim que a gente consegue trazer convidados tão ilustres quanto o general Mourão. Para fazer a assinatura, basta clicar no link www.gazetadopovo.com.br/R$1, com algarismo mesmo. Mas é bom correr antes que essa promoção acabe. Bom, dito isso, vamos aqui ao que interessa. Geral, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria que a gente sempre faz o senhor dispensa apresentações, mas a gente, só para manter aqui o protocolo do programa, general Antônio Hamilton Martins Mourão foi vice-presidente da República e hoje é senador pelo Republicanos. Ele é militar da reserva. Ele comandou o 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. A 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, onde eu tive a honra de conhecer o general lá em 2008, quando a Venezuela e a Colômbia estavam à beira da guerra, eles diziam na época, né? Também comandou a 6ª Divisão de Exército em Porto Alegre e foi comandante militar do Sul. Também foi gestor do Fundo de Saúde do Exército, vice-chefe de Educação e Cultura e comandou a Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Uma vasta carreira aí no Exército brasileiro. Mas agora na política, general, falando de outras guerras aqui, como que a gente tem aí, acho que o assunto mais quente dessa semana é a revolta da oposição contra o ativismo do Supremo. Então a gente teve desde a semana passada obstrução de pauta, a gente teve, o Senado acabou decidindo votar algumas coisas, mas há um movimento evidente de contrariedade, de descontentamento em relação ao STF. Como que o senhor vê essa situação hoje? Olha, Luiz, isso aí é um processo que vem ocorrendo, né? Inicialmente muito centrado em cima do grupo de senadores de oposição, mas que pouco a pouco foi recebendo a adesão daqueles senadores de centro, né, que ora estão apoiando o governo, ora apoiam nossas pautas, mas todos irmanados num sentimento de que a Suprema Corte está invadindo de uma forma assintosa ações, atitudes, né, que são prerrogativas nossas do Legislativo, né, que são esses últimos temas, né, da definição da questão do marco temporal, algo que essa própria Suprema Corte já tinha votado por ocasião da demarcação da Raposa Serra do Sol, né, a questão do aborto, a questão das drogas, a questão do imposto sindical. Então, assuntos que tinham de alçada do Legislativo, que o Legislativo já tinha se pronunciado e que, de uma hora para outra, a Suprema Corte resolve tomar alguma decisão que é contrária ao que a maioria da população pensa. Uhum. Senador, nesse sentido, eu me lembro quando o senhor tinha acabado de ser eleito, uma das metas que o senhor colocou era justamente encaminhar proposta legislativa para conter esse ativismo, né, para limitar esse poder excessivo dos ministros do Supremo.
Só acho que agora tem um ambiente ideal, vai começar. O que pode prosperar da agora para frente sobre isso? Olha, Silvio, começa a ficar claro, já existem propostas lá, né, que umas, né, limitam o tempo de permanência do ministro, essa é uma que está tomando corpo realmente, inclusive com apoio do próprio presidente da Casa, né, a questão das decisões monocráticas, acabando com as decisões monocráticas, né, obrigando que elas sejam colegiadas, né. Tem propostas no sentido, né, de impedir qualquer manifestação política por parte do ministro da Suprema Corte, uma manifestação política de forma pública, obviamente, né? E, óbvio, algumas outras um tanto quanto, vamos dizer assim, estranhas, né? Tipo, a cada 4 anos o ministro ser convocado e ser novamente reavaliado. Né? Um recall. Né? Então, existe então todo esse caudal aí de ações dentro do Legislativo. Agora nós temos que construir a maioria eu considero que a questão do mandato e a questão das decisões monocráticas seriam importantíssimas para a gente reorganizar essa relação entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Você acha que a chegada do ministro Barroso abre alguma perspectiva de diálogo? Olha, o ministro Barroso, né, ele tem procurado se apresentar como uma pessoa do diálogo. Mas o que nós vemos hoje, né, vamos colocar assim de uma forma geral, até alguns analistas políticos já enxergaram isso muito claramente, é que nós temos um executivo de esquerda, um Congresso majoritariamente conservador e de direita e um judiciário progressista, vamos dizer assim. Então, esses três não estão se entendendo. Então tem que haver uma liderança que faça com que se chegue a um denominador comum, né, de forma a que a gente trabalhe em prol daquilo que são as efetivas necessidades da população brasileira e não as ideias de algumas minorias que querem fazer avançar a sua forma de pensar em detrimento do que pensa a maioria do povo brasileiro. Senador, existe alguns membros da oposição que acham que tem que negociar com o STF. Alguns dizem até que tem contato com os ministros, e outros dizem que não, que enquanto não bater de frente, enquanto não fizer um impeachment do ministro, ou mesmo como o senhor falou, enquanto não reduzir mandato, enquanto não tiver uma medida prática, o STF não vai parar. É que nem falar aquela coisa, não vamos negociar com o serial killer para ver se ele para de matar espontaneamente. Já foi feita essa comparação. Mas o que o senhor acha? O caminho é negociar, ou tem que bater de frente, ou dá para achar um meio termo? Como é que o senhor acha? Eu julgo, né, que a gente tem que buscar o diálogo com a Suprema Corte, né? Existem canais abertos aí por alguns dos nossos senadores e senadoras que têm contato direto com os ministros, né? E buscando mostrar a eles que os ministros têm que se recolher, né? Eles têm que compreender que a função deles não é legislar, né? É dirimir conflitos, e isso é a grande função deles. Não aceitar determinadas ações que são oriundas de partidos políticos que perdem a disputa dentro do Congresso e aí buscam utilizar o judiciário para atingir os seus fins. Ele tem que dizer, olha, desconheço essa ação, isso tem que ser decidido dentro do parlamento. Então, a partir do momento que todos entenderem isso aí, né, a gente sai dessa briga que nós estamos hoje, e principalmente com essa questão que, vamos dizer, atende muito o imaginário popular de você fazer o impeachment do ministro, e que eu considero o último argumento, até porque, se a gente fizer um impeachment de um ministro, o presidente vai nomear outro no lugar dele. Né? Essa é a realidade. Nesse ambiente ainda de aparelhamento, né, que o senhor já chegou a denunciar realmente que o Supremo atingiu um perfil, como você falou, progressista, justamente por causa desse sucessivo aparelhamento, né? Na questão, por exemplo, do 8 de janeiro, em que isso pesou, na opinião do senhor? Bom, o 8 de janeiro, né, na minha visão, nada mais foi do que uma baderna conduzida por um agrupamento que fez uma manifestação onde, vamos botar assim, 90% das pessoas estavam manifestando pacificamente, independente de você considerar que aquela manifestação era, vamos dizer assim, tinha um propósito nobre ou não, né? E 10% resolveu partir para um quebra-quebra e deveriam ser enquadrados por isso. Mas dentro do princípio do juiz natural.
mas sendo julgados pelo juizado de primeira instância para que pudessem recorrer à segunda e à terceira, se fosse o caso. E o que nós estamos vendo? Né? Um julgamento conduzido direto pela mais alta corte do país, com penas pesadíssimas quando comparadas com outros crimes, né? E totalmente despropositais. E que vai levar, na minha avaliação, que a gente faça um estudo dentro do Congresso, né? E aí eu lanço aqui, né, que a gente proponha depois uma lei da anistia para esse pessoal, que vai ser a única solução. De outra forma, seria o próprio presidente da República, né? Pois é. Que não é o caso. Não é o caso. O STF, inclusive, ele fez aí está querendo, ofereceu que as pessoas que estavam no 8 de janeiro assumissem a culpa, e eles, pelo que a gente sabe até agora, ninguém se considera lá culpado, porque a culpa que eles estão falando é de golpe de Estado. E para parar de ser perseguido pelo STF, isso é chantagem? Como é que o senhor vê? É o pau de arara moderno, né? O pau de arara moderno, ele nasce aí com essas prisões que são feitas, né? E passa a pessoa 4, 5 meses presa, sem ter acusação, sem ter nada, e aí termina, né, se revelando qualquer coisa que se deseja que revele, né? Isso é o que vem acontecendo atualmente. E essa questão do 8 de janeiro, que se busca colocar como uma tentativa de golpe de Estado, né? Não existe golpe de Estado sem participação da Força Armada, ninguém dá golpe de Estado domingo, né? Então eu acho que as pessoas têm que dar o devido valor ao fato, né? E condenar quem quebrou, quem invadiu, dentro daquilo que a nossa Código Penal prevê para esse tipo de delito, e pronto, acaba o assunto aí. Houve uma supervalorização, na minha opinião, senador, houve uma supervalorização disso. A gente vê, por exemplo, a ministra Rosa Weber, que saiu agora, ela falava, é o horror de não minimizar. A gente, como Gazeta do Povo, a gente acha deplorável, a gente acha que não devia ter havido os atos de vandalismo, e as pessoas têm que ser culpadas pelos atos de vandalismo. Mas eles falam do horror como se estivessem lá descrevendo a Batalha do Somme, quando quebraram lá umas vidraças. Está claro que sem minimizar o ato de vandalismo, mas não era um golpe de Estado aquilo, né? Pois é, a própria ministra Rosa Weber, ela batizou o 8 de janeiro de Dia da Infâmia, né? Querendo talvez copiar o discurso do presidente Roosevelt, quando, em 7 de dezembro de 1941, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, e aí ele declarou que aquele era um dia da infâmia. Olha, não dá para comparar o bombardeio de Pearl Harbor com quebra-quebra, né? Onde nenhum ministro foi atingido, vamos dizer, se os ministros tivessem sido, né, atacados fisicamente lá dentro da sua instituição, né? Isso não ocorreu. Eu acho que o horror seria, né, e a ministra deveria ver qual é o horror, a gente colocar alguns desses ministros que advogam aí por bandido, né, colocar dentro de um caveirão e enfiar lá dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro com tiro comendo para ele ver o que é o horror. Já vamos falar do pacote de segurança também. Mas ainda falando sobre CPMI, o senhor escreveu lá que, chamando as pessoas que usam os parlamentares que usam o seu foro privilegiado, para acabar abusando de quem está sendo interrogado lá na CPMI. E isso aconteceu com diversas pessoas, né? O general Heleno, o senhor foi lá, deu um abraço no general Heleno lá, ele sendo acusado de matar crianças no Haiti. Mas aí depois veio a Carla Zambelli veio criticar o senhor, depois falou que é até complicado a gente falar, é uma posição, até pediria para o senhor, a gente tem muitos leitores que são bolsonaristas, e a Gazeta do Povo é um jornal de direita, mas se o senhor pudesse posicionar o que foi esse comentário, e por que o senhor acha que gerou tanta polêmica da Carla lá? Queria o quê? Queria que tivesse ocorrido diferente, que as Forças Armadas tivessem usado o artigo 142, não sei. A deputada Carla Zambelli, ela precisa recuperar o prestígio dela, que anda meio embaixo aí, né, devido a alguns acontecimentos. Então, nada melhor do que me atacar para, né, buscar o aplauso do grupo que dá apoio. O que as pessoas têm que compreender, principalmente os parlamentares que vão para uma comissão parlamentar de inquérito, que a finalidade é investigar os atos ali colocados. Então, no caso, investigar os atos de 8 de janeiro. Então, o parlamentar que se prepara para aquela investigação, ele elenca as perguntas que ele gostaria que aquela testemunha respondesse. Lamentavelmente, o que você vê é o parlamentar, na maioria das vezes, fazendo um discurso para a sua, vamos dizer assim, para o seu grupo, né? Obviamente já
colocando no celular para publicar e muitas vezes ofendendo a testemunha que está lá. E é uma covardia isso aí, né? A pessoa que está lá sentada sendo ofendida porque ela não está ali para ser ofendida, né? Até porque se fosse olho no olho, né, a pessoa tem absoluta certeza que não faria isso. Então, o meu comentário foi nesse sentido. E como está a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro? O senhor foi vice-presidente dele, mas como está a sua relação agora com ele? Olha, Luiz, eu não tenho tido contato com o presidente Bolsonaro, ele foi embora do Brasil, voltou no final de março, desde então ele tem procurado aí se defender dessa perseguição incansável que está sendo feita contra ele, né? Tem feito algumas viagens pelo país, né? Agora eu acho que recentemente ele esteve lá em Fortaleza, sendo ovacionado, o que mostra ainda, né, o elevado grau de apoio que ele tem em parcela significativa da população brasileira. E eu que ando na rua, volta e meia, eu sou parado pelas pessoas mais humildes para me perguntarem onde é que está o nosso presidente, como é que está o nosso presidente. Então, eu vejo esse aspecto do presidente Bolsonaro, mas ele está tratando desses problemas que ele está enfrentando e eu estou procurando defender o legado do governo dele dentro do Congresso e no dia a dia, né, por meio das mais diversas entrevistas que eu tenho realizado com os profissionais da imprensa. Senador, quando das negociações do seu partido para a entrada no governo, o senhor chegou a cogitar até deixar a legenda, inclusive o senhor foi até procurado por outros líderes partidários para oferecendo um espaço, né? E como é que o senhor, agora já como ministro empossado, como é que é a posição do senhor? Olha, eu desde o primeiro momento coloquei a questão de uma forma muito clara para o partido, né? Em primeiro lugar, o Silvio Costa Filho eu considero uma pessoa excelente, né? Um rapaz de futuro da política. É uma escolha pessoal do presidente da República, né? Obviamente buscando atrair o nosso partido para a base do governo, né? Mas é uma escolha pessoal, fruto até da amizade que o presidente tem com o pai do Silvio, a quem eu também conheço, né? Então eu analisei dessa forma e fiquei num dispositivo de expectativa para, se o partido mergulhar de cabeça, aí pegando cargo aqui, acolá, eu não tenho condições de permanecer, né? Mas, por enquanto está algo muito limitado, né, nós continuamos dentro do partido, até porque o ideário do republicano vai muito ao encontro daquilo que eu penso. Essa base, como é que o senhor acha, essa construção da base do governo, a julgar por esses métodos adotados até agora, não parece que vai conseguir os 330 votos. O presidente da República, né, ele retorna ao poder 20 anos depois, né? Isso já tem um romance do Alexandre de Dumas, da trilogia dos Três Mosqueteiros, que o segundo volume é o 20 anos depois, né? Então, 20 anos depois, naquela época, o mundo mudava menos, imagina agora como mudou o mundo e como mudou o Congresso. O Congresso de 2023 não é o Congresso de 2003. Então, os partidos, eles não têm uma unidade político-ideológica, né? Você for olhar as votações, o partido, ora tem a parcela que vota com o governo, vota contra, é tudo de acordo com vamos dizer, com o tema do momento. E o governo precisa de uma coordenação, né, que seja mais, vamos dizer assim, mais atuante. Mas essa coordenação, para ser mais atuante, o governo tem que deixar claro qual é o propósito dele, né? Qual é o estado final desejado que ele quer para o país ao longo desse mandato. E isso não está muito claro. Por isso a dificuldade. E na área internacional, que é a área que o senhor conhece bem também, aí os sinais trocados são muito complicados para o governo também, né? Pois é, o Brasil tem que compreender, obviamente, nós somos uma potência regional, nós temos que atuar no nosso entorno regional de forma decisiva. Nós somos um dos raros países no mundo que faz fronteira com 10 países diferentes e que não temos nenhum contencioso de fronteira, né, com nenhum desses países. Nós podemos ter problemas na fronteira, fluxo de tráfico de droga, contrabando, descaminho, né, etc. e tal, mas não temos contencioso de fronteira com ninguém. Isso é uma raridade, né, vamos dizer, no concerto da geopolítica mundial. Mas o que nós temos hoje, nitidamente, é Estados Unidos e a Europa Ocidental, né, enfrentando uma coalizão formada pela Rússia, pela China, pelo Irã, pela Coreia do Norte, né, e
todos exercendo a sua musculatura. E os Estados Unidos, num momento complicado da vida do país, pela polarização que vive lá dentro, onde pela primeira vez, depois de mais de 100 anos, republicanos e democratas não conseguem se entender sobre aquilo que é o objetivo da nação norte-americana. E nós aqui no Brasil temos que ser pragmáticos e flexíveis para compreender que nós não podemos estar pendurados no agrupamento, vamos dizer assim, Rússia, China e etc. e tal, mas também não podemos estar pendurados o tempo todo nos Estados Unidos. Então a gente tem que saber, né, o nosso posicionamento e principalmente atuar no entorno regional. Senador, como o senhor vê, o senhor falou, a gente não pode se pendurar nem a um lado nem a outro. Para a gente da Gazeta é muito importante, nos causa muita preocupação as relações que o presidente Lula está estabelecendo com países que são visivelmente ditaduras. Outros são autocracias, como a Rússia, por exemplo. Já em 1830, o governo russo falava que a autocracia russa se baseia aí em 2 pilares, nos canhões e nos sinos da Igreja Ortodoxa. E eles, às vezes, usam o conservadorismo com uma ideia de mascarar, assim, tentar trazer mais apoio, e aí, mas estão fazendo aí uma guerra completamente injusta contra a Ucrânia. E aí fazem aí a sua aliança com a China, que você tem um partido comunista chinês, hoje o Xi Jinping, ele está praticamente resgatando a China da época do Mao Tse-tung, aquele comunismo lá já mais hardcore, assim. E a gente vê também Lula apoiando Maduro, falando que não teve abusos de direitos humanos na Venezuela. A gente tem Lula apoiando Ortega. Como que o senhor vê esse posicionamento do governo em relação a ditaduras? Nós somos uma democracia e prezamos muito uma democracia. Dá para separar uma coisa da outra ou é complicado? Como é que... Olha, Cavalguti, isso aí para mim é a velha hipocrisia da esquerda, né? A esquerda ela considera que a ditadura de direita, então lá do Viktor Orbán na Hungria, né? Ou como foi a do Pinochet no Chile, né? Ou outras que ocorreram até o período do governo militar aqui no Brasil, essas não valem. Né? A do Getúlio, por exemplo, essa vale para a esquerda. Né? E acha que as ditaduras dela têm que ser apoiadas. Então é uma hipocrisia, porque ditadura nenhuma serve. Né? E os povos venezuelano, nicaragüense, cubano são submetidos a um regime brutal, né? Que não dá liberdade política, não respeita direitos humanos, né? Ou seja, todos os princípios básicos da moderna democracia, né, onde estão assentadas, né, as bases da nossa civilização ocidental, não são respeitados nesses países. Então, temos que ter relação? Temos que ter relação. Eu acho que foi um erro, por exemplo, do nosso governo. Nós temos, pura e simplesmente, cortado relações praticamente com a Venezuela, não é? País que nós fazemos fronteira, com a sua crise humanitária, com o venezuelano entrando no Brasil, e nós temos ficado sem representação lá em Caracas. Isso foi um erro nosso. A gente diminuía a representação, mas continuava lá. Né? Dá o recado diplomático, isso. Mas tem um diálogo. Mas não vamos ficar batendo palma, como lamentavelmente o presidente Lula fez, ao receber o Maduro aqui, né, e bater palma e terminar sendo criticado tanto pela direita, pelo Lacage Pou, como pela esquerda, pelo Boric. Ele falou que era uma narrativa. A Venezuela tem presos políticos, tem gente perseguida, tem gente sendo assassinada, tem gente passando fome, e ele falou que é a narrativa, né? Há 10 dias atrás, 2 semanas, foi a semana passada, retrasada, eu não me recordo, nós fizemos uma audiência virtual com a Maria Corina Machado, que é uma das principais líderes da oposição venezuelana, que teve que ser virtual porque ela é proibida de sair do país, ela está com o passaporte cassado. Isso é democracia? Não é, né? E os venezuelanos, se eu não me engano, chegam uma média aí de 500 venezuelanos por dia, eles estão cruzando a fronteira, mas a gente não vê mais o governo Lula falar muito sobre a Operação Acolhida. O senhor sabe, a Operação Acolhida continua? Como é que a Venezuela ainda precisa do Brasil nesse sentido? Não, enquanto tiver entrando venezuelano aqui dentro do Brasil, né, e principalmente entrando, eu já fiz esse comentário uma vez, né, entrando por uma região nossa, que é o estado de Roraima, que não é um estado com a capacidade para absorver esse número de refugiados que lá chega, é um estado afastado do ecúmeno estatal brasileiro, é um estado que não é integrado energeticamente ao país, agora finalmente vai sair o Leão de Tucuruí, depois de 13 anos, né, de peleia,
para que a Venezuela se integre, a Roraima se integre ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, né? Então, nós temos que ter condições de acolher esse pessoal lá. Então, a operação continua com todas as fases, ela está altamente profissionalizada, né? É uma operação modelo para as Nações Unidas a toma como modelo. E agora, se o governo não quer divulgar, né, é uma, vamos dizer assim, uma burrice por parte dele, porque é um trabalho bem feito do Estado brasileiro, ao qual este governo atualmente representa. Acho que ele está tentando proteger o Maduro, porque o pessoal está fugindo de lá por pobreza, por miséria, né? A miséria na Venezuela é enorme, né? A audiência que nós tivemos com a Corina, ela mostra isso muito claramente, né? Então, o país deu uma melhoradinha aí com a questão dos preços do petróleo, com a subida de preço do petróleo, mas a produção venezuelana está de tal forma sucateada que, para você ter uma noção, quando eu morei lá entre 2002 e 2004, ela produzia 2.700.000, 2.800.000 barris de petróleo. Hoje ela produz 700.000. Né? Então, está sucateada e ainda detém as maiores reservas de petróleo aqui no nosso lado ocidental. O senhor foi adido lá, né? Eu digo ao telespectador, um dos maiores especialistas em Venezuela, está aqui sentado com a gente hoje. Aproveitando essa experiência, senador, como é que o senhor vê a relação do Brasil com a Venezuela para o futuro aqui? O Brasil pode exercer, ou deveria ou não deveria exercer algum tipo de influência na Venezuela, seja pró-democracia ou seja só recebendo mesmo essa ajuda, dando ajuda humanitária a quem está saindo? Como o senhor acha que tem que ser a relação com a Venezuela? Olha, já se tentou todas as formas aí, né, de buscar restabelecer a normalidade democrática na Venezuela, né? Vamos lembrar que o Hugo Chávez foi eleito em 1999, nós estamos em 2023, são 24 anos do regime Chávez-Maduro. Chávez faleceu em 2013, 14 anos de poder, Maduro assumiu naquele momento, por dedaço do Chávez, né, está há 10 anos no poder. Né? Então é um longo período que, na minha visão, deve estar chegando ao seu limite. E tudo muito baseado no apoio que a Força Armada venezuelana ela dá, né, ainda ao governo do Maduro. O Brasil ele tem que atuar como mediador, né, buscando, dentro dos fóruns apropriados, no nosso caso aqui na OEA, na ONU, ou algum grupo, né, que se constitua com ambas as partes sendo ouvidas, para que se chegue a um novo processo eleitoral, um processo eleitoral que seja justo, que os parlamentares, ou os candidatos, perdão, de oposição, né, tenham condições de concorrer em igualdade de condições, e a partir daí se iniciar um processo de reconstrução do país, que tem toda a capacidade para isso, que é um país que tem petróleo, que tem terra fértil, que tem energia limpa, ou seja, que tem condições de voltar a prosperar e o seu povo voltar a viver de forma unida e gerando emprego, gerando renda para todo mundo. Ou seja, o senhor está falando, o general está falando, o senador está falando que você tem que fazer essa influência via um órgão multilateral, não uma influência direta do Brasil. Mas a gente vê o Lula com uma influência direta do Brasil tentando passar o pano para eles ali. O que você tem que buscar se criar um grupo, vamos dizer assim, de busca do diálogo entre as partes, como já teve tentativa lá em Cuba, teve tentativa em México, o López Obrador foi um dos que liderou o processo, colombianos também, porque todos estão sofrendo essa diáspora venezuelana. Né? E o interesse é que os venezuelanos retornem para seu país. Só mais uma de internacional, que eu sei que você tem uma pergunta aí para o senador sobre direita. Mas, senador, Estados Unidos, como que tem que ser a nossa relação com os Estados Unidos? O presidente Lula, ele atacou o dólar, atacou a hegemonia do dólar. Quando ele se junta ele está, na minha opinião, ele está bajulando Vladimir Putin, ele está lá tentando talvez ser o líder daquele chamado Sul Global, os países em desenvolvimento. Mas tem outros caras na frente, como Xi Jinping, o Narendra Modi. Só que ele faz isso com uma política anti-americana. Ele quer juntar esse pessoal que está querendo juntar o Sul Global, são essas ditaduras que fazem uma política anti-americana, e o Lula entrou nisso. E a gente teve, falando dos Estados Unidos, se o senhor puder comentar também, teve um jornal britânico que falou que o Brasil teria recebido mensagens aí, chegaram até a citar o nome do senhor e de diversos outros políticos, como o presidente Lira, falando que avisamos a
aos políticos brasileiros que os Estados Unidos é contra qualquer tipo de intervenção ou uso do artigo 142 para interferência militar na política. Então, se o senhor pudesse comentar esses 2 pontos aí dos Estados Unidos, por gentileza. Olha, Luiz, em primeiro lugar, o presidente Lula, e assessorado, obviamente, né, talvez principalmente pelo Celso Amorim, não creio que o chanceler Mauro Vieira, né, que acho que ele está muito limitado na função de chanceler. Né? O Celso Amorim é o chanceler de fato. O chanceler de fato. Né? É um anti-americanismo infantil, né? É anti-americanismo da década de 60, né? Ainda estão na guerra do Vietnã, né? No apoio do que os Estados Unidos deu ao combate, a todo mundo que combatia o movimento comunista internacional. Então isso já passou. Né? A Guerra Fria terminou em 1989, o Muro de Berlim caiu. Né? Então todos esses assuntos ficaram para trás. Né? O nosso relacionamento com os Estados Unidos tem que ser daquele país que, né, nós, Brasil, que compreendemos a liderança que os Estados Unidos têm dentro dos valores ocidentais e dentro da comunidade ocidental, mas sem sermos subservientes, né, a todo e qualquer interesse americano. Em relação a essa questão aí que os Estados Unidos teria mandado recado, eu nunca ouvi falar, né? Até porque quem manda recado é a Joana. Né? Então, essa história aí eu nunca ouvi falar. Agora, sabe-se claramente que o presidente Biden foi um apoiador, né, direto aí do processo eleitoral aqui no Brasil e da eleição do presidente Lula. Então, é até uma bobagem ele querer atacar o presidente Biden. Né? E é a questão do... Por que o dólar hoje é a moeda forte? É porque ele encerra as 3 grandes virtudes de uma moeda. Ele é um indicativo de valor, ele é uma reserva, não é? E ele é algo que você pode fazer contratos futuros sabendo que ele não vai deixar de existir. Quando outra moeda, como já foi o florim holandês ali no século XVII, como já foi a libra inglesa, não é? Quando outra moeda suplantar o dólar, aí a coisa muda. Mas hoje o dólar é a reserva de valor em termos de moeda no mundo. Então não adianta querer brigar com isso. A gente não pode ser subserviente aos Estados Unidos, mas também esse anti-americanismo é um tiro no pé também. É infantil, é infantil. Pegando a carona que você está falando dessa infantilidade diplomática, assim, imaginemos um cenário, por exemplo, com a eleição do Milley e do Trump ano que vem. Como é que vai... O Brasil vai ficar isolado? O Brasil vai ficar pressionado. Né? Vamos olhar, né? Argentina, situação extremamente complicada, que a Argentina está vivendo uma inflação galopante, uma desvalorização total da moeda, a moeda deles perdeu completamente a referência, não há mais referência lá. Eu estive na Argentina aí há pouco mais de 2 meses e realmente fiquei impressionado, né, com o que está ocorrendo lá. Né? Então a Argentina precisa ressuscitar, precisa voltar ao mundo, né, para até, vamos dizer assim, o Brasil fica melhor quando a Argentina está melhor. Em termos de geração de emprego, de geração de renda, né, das trocas comerciais que existem entre ambos os países. E os Estados Unidos, né, se por acaso o Trump volta, se a gente continuar com esse discurso, nós vamos fazer o quê? Vamos nos pendurar com a China? Então é aquela história que a gente tem que compreender. A China é o nosso grande parceiro comercial, nosso grande comprador? Então temos que ter, né, comércio muito bem colocado, mas sempre deixando claro, olha, respeitamos a forma de governo chinês, mas não queremos o governo chinês aqui no Brasil. Não queremos o comunismo aqui. Não queremos o comunismo chinês aqui no Brasil, mas respeitamos. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que quer promover uma política de mudança democrática, direitos humanos, não é o nosso caso. Nós não temos que entrar nesse tipo de seara. Né? Eu acho que essa que tem que ser a grande visão. O Lula tentou fazer o Clube da Paz, uma iniciativa risível, né? Como se o Brasil tivesse capacidade de resolver a guerra da Ucrânia. E aí ele percebeu que não deu muito certo e resolveu vir se botar como o emissário do clima, o defensor das florestas, porque é onde sobrou ali de espaço diplomático para ele. Só que mesmo assim, ele já está sendo cancelado. Desde que ele ficou amigo do Putin e do Xi Jinping, já estão colocando lá a primeira-ministra de Barbados lá para ser a bambambam do clima. Ele tem chance, diplomaticamente, de ganhar esse Nobel aí que ele quer? Vamos lembrar, né, que este mês de setembro é o pior mês de queimadas da Amazônia dos últimos anos. Óbvio que a grande imprensa não publica isso. Se fosse no governo do Bolsonaro, estava, né, o escândalo sendo feito e colocado para fora do país.
né? Mas a gente sabe o quê? Que esse é o período de queimada na Amazônia, né? Período da seca, né? Então, o presidente Lula ele tem que entender os problemas da transição energética, né? Ele foi lá, vendeu muito bem a questão da nossa matriz energética renovável, né? Mas nós temos que trabalhar melhor isso aí. Daqui a pouco o senador vai ter que sair, mas vamos aproveitando aqui, a gente acontece no calor aqui da Semana de Brasília. Mas, Silvio, você tem umas perguntas aí sobre a direita no Brasil e da Janja, né? Eu lembro que o senhor disse, após o resultado das eleições presidenciais, que lamentava de que algumas manifestações de insatisfação com o resultado não teriam ocorrido antes, na época que o Lula foi descondenado, né, que foi devolvido às ruas, digamos assim. Como é que o senhor vê esse processo hoje, depois do 8 de janeiro? Você acha que a população está insatisfeita, a direita que está se reorganizando? Como é que isso vai desembocar em 2026? Olha, o que eu vejo é que a direita não se desmobilizou e a história irá reconhecer que é o grande papel que o Bolsonaro representou aqui nessa história recente do Brasil. O Bolsonaro deu voz e voto à direita, porque ninguém dizia que era de direita até o Bolsonaro. Era um ou outro. A gente contava nos dedos quem era o cara que... Não, todo mundo era de centro. Né? De direita não tinha ninguém. Então a direita, ela ressurge para valer, né, com a figura do presidente Bolsonaro. Isso, né, a história do futuro do país vai reconhecer. Eu vejo que o movimento existe, continua forte, a gente que anda nas ruas, né? E as mais diversas pessoas, né, conversando sobre isso, e eu acho que nós temos condições de chegar a 2026, né? E aí precisamos estar unidos, os partidos que têm essa visão, para construirmos uma candidatura sólida, né? Se pudesse o presidente Bolsonaro voltar ao jogo, seria ótimo, porque vamos lembrar, 2 anos atrás o atual presidente do Brasil não estava no jogo. Foi lavado pela Suprema Corte e voltou ao jogo. Então, nada impede, né, daqui a pouco mais, daqui a 3 anos, que é quando vai ocorrer a eleição, ocorra a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Eu vejo dessa forma. Tem chance? O senhor acha que podemos sonhar com isso? Sempre lembrando Pedro Malan, né, Cavalgutti? No Brasil, até o passado é incerto, né? Então, tudo é possível acontecer. Agora, caso ele não possa, e nós temos condições de, com os nomes que existem aí, que vão sendo construídos, que vão aparecendo, né? Seja o Tarcísio, seja o Zema, seja o Ratinho, seja o Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, seja a Tereza Cristina. Então nós temos uma opção de gente, que se a gente construir, né, uma unidade, nós temos condições de ir para a eleição de 2026 e vencer de forma, não com a diferença de 1,8%. Uma grande diferença de votos. E em relação ao projeto do senhor, que o senhor já admitiu que pode concorrer ao Palácio Piratini. Você ainda considera essa possibilidade? Como é que você está? Na realidade, né, Silvio, eu venho sendo tentado, assim, pressionado pela nossa corrente política no Rio Grande do Sul, que diz que nós não teríamos candidato em 2026. Então, eu acho prematuro, né? Até porque tem 3 anos ainda pela frente, né, ou 2 anos e meio para definir essa questão, né? Então eu prefiro aguardar os ventos que vão ocorrer daqui para lá. Eu só acho que assim, a situação que o Brasil está vivendo hoje, de insatisfação com algumas incoerências do governo, a situação econômica não está consolidada, que esse déficit zero não vai acontecer ano que vem. Então, assim, o senhor acha que o que pode acontecer de agora até lá que vai reafirmar algumas posições, esse ativismo do Supremo que acabou jogando contra o governo, né? Olha, se o governo não se libertar das 2 bolas de ferro que ele se auto-amarrou, uma em cada perna, aí eu uso uma expressão que era do meu amigo Paulo Guedes, né, que ele dizia que os empresários é que carregam essas bolas de ferro, ele não vai chegar a bom termo. E quais são essas bolas de ferro? Uma você citou, que é a questão do déficit fiscal. O governo não entendeu que a receita é limitada e que ele aumentou a despesa extraordinariamente, está desesperado atrás de receita, né? Então as taxações de offshore, a taxação de fundo exclusivo, ele quer buscar receita para tudo que é lado, né? A questão aí da acumulação do imposto ali, das isenções do ICMS, que não incidia em impostos federais, né? Então tudo isso ele está buscando uma solução
para o déficit que hoje já está em 100 bilhões, vamos lembrar, a previsão de déficit para esse ano era 0,5% do PIB. Vamos dizer que o PIB é 10 trilhões, 0,5% do PIB é 50 bilhões. Então, essa previsão já morreu. Aí vai chegar a 140, 150, ou seja, 1,5%, né, de déficit. E ano que vem não há condições. Esse projeto de lei orçamentária ele deveria mudar a meta, porque essa meta de igualar, zerar o déficit ano que vem é impossível de acontecer, a não ser que ele arrochasse a despesa. E esse governo é gastador. Então essa é uma bola de ferro. E a outra bola de ferro que ele se auto-amarrou é a bola de ferro do revanchismo, da perseguição. Né? Ele tem que olhar para frente, o país tem que andar para frente. Aquela velha ditada, é para frente que se anda. Né? Se ficar olhando para trás, ficar olhando no retrovisor, a caça às bruxas, né? Esses discursos para querer agradar A, B, C, né? Esse ministério monstrengo montado aí. Né? Então, se ele não se libertar, ele vai chegar em péssimas condições para concorrer em 26. A gente sabe que o senador está com horário no limite, mas a gente sempre faz uma pergunta. Aliás, antes que o senhor pudesse fazer em poucas palavras o que o senhor achou desse protagonismo aí da Janja, a primeira-dama, e depois fazer a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é o que motiva o senhor? Como que o Silvio já falou aí sobre um pouco do seu futuro, mas o que traz... O que motiva o senhor a estar na política? O senhor já teve anos aí de uma profissão muito difícil, a profissão militar. E agora o senhor escolheu uma profissão que talvez tão difícil quanto aí, né? O que o motiva? Mas antes, um comentário sobre a Janja, por favor. Pois é, Luiz. É a primeira-dama nos países ocidentais, né? Porque nos países aí onde o Lula está se apaixonando, né? A primeira-dama não vale nada, né? Quem é a primeira-dama do Xi Jinping, quem é a primeira-dama do Putin e por aí afora, né? Então, nos nossos países ocidentais, a primeira-dama sempre ela tem uma função, vamos dizer assim, na área social, né? De apoiar iniciativas da área social, né? Tivemos casos históricos, principalmente aqui na América do Sul, o caso da Eva Peron, né? Que ganhou uma popularidade maior do que o marido, né? E virou um mito, vamos dizer assim, tanto que você vai a Buenos Aires e vai visitar o túmulo da Eva Peron lá no cemitério da Recoleta. Né? Agora, essa senhora, né, ela é uma ativista, né, uma militante efetiva, e ela está querendo, né, sem ter um voto sequer, né, interferir em medidas e ações do governo. Eu sinto, né, que muita gente dentro do governo está incomodado com essa tentativa de protagonismo por parte dela, que pode ser uma terceira bola de ferro pendurada no governo. É isso que eu vejo. Em relação ao que me motiva, né, Luiz, eu tenho filhos, tenho netos, né, e a nossa luta sempre foi dentro daquilo que eu considero que é um dos pilares da nossa civilização ocidental, que é o pacto de gerações, você passar o bastão para a geração seguinte, melhores condições que você recebeu, não é? É minha responsabilidade. Então, se Deus me deu essa oportunidade, né, de virar político, né, algo que eu nunca imaginei na minha vida, eu vou procurar, nesse campo, continuar lutando pelos nossos ideais para o Brasil atingir aquilo que eu considero que é o nosso objetivo, o nosso destino de ser a maior e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador, e com isso o nosso povo ter melhor qualidade de vida. Eu posso atestar que quando o senhor saiu do Exército, o senhor estava pensando em se candidatar a presidente do Clube Militar. Era o meu objetivo. Estávamos lá no Rio de Janeiro, conversamos lá na sua casa. Exatamente. Esse objetivo eu atingi. Aí o senhor virou vice-presidente. E agora só aumentando aí o sarrafo, aumentando as responsabilidades, né, senador? Mas a gente não pode fugir do momento nem das responsabilidades, porque seria muito cômodo, né, eu me recolher, né, voltar lá para a minha residência lá no Rio de Janeiro, né, e ficar curtindo a vida. Eu acho que eu tenho ainda condições físicas e mentais para trabalhar pelo nosso país. Senador, agradeço demais aqui a entrevista para a gente. O programa Assunto Capital, ele é feito aqui pelos próprios jornalistas da Gazeta do Povo. É a gente que escreve lá os textos que o leitor pode encontrar. E a gente faz no calor aqui da semana. A gente sabe que o senhor tem que votar, que o senhor tem que resolver assuntos partidários. Então, sei que o senhor tem que sair. Eu agradeço demais a sua presença e queria já convidar aí para no futuro, quando o senhor quiser, as portas aqui estão abertas para a gente.
Olha, Luiz Silvio, eu agradeço aí a conversa que nós tivemos, a conversa extremamente agradável, atacamos pontos sensíveis aqui, que não são tão simples de serem abordados, mas estou sempre à disposição para uma nova oportunidade para a gente debater esses temas e, com isso, informar melhor a nossa população. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e a Gazeta do Povo aí, por ser esse jornal de direita e que busca colocar a verdade com V maiúsculo. Muito obrigado, viu? É sempre uma honra. Um abraço aí, Luiz. E a gente segue aqui um pouquinho mais com o nosso assunto capital. Eu queria aproveitar aqui e dar um recado para o telespectador. Sabe aquela moeda de R$1 que está jogada ali na sua casa, no bolso da calça, ali no console do carro? Ela pode garantir o seu acesso por 6 meses, pagando R$1 por mês para todo o conteúdo da Gazeta do Povo. Então, acesse agora www.gazetadopovo.com.br/R$1. O número 1 é em algarismo mesmo. Ou, se preferir, clica aqui na descrição do vídeo. Essa aqui é uma promoção inédita e a Gazeta liberou todos os conteúdos do site. É só ir lá se cadastrar e já começar a degustar. E também você apoia aqui programas como esse, o Assunto Capital, que não tem que pagar para assistir esse programa, mas se você assina a Gazeta do Povo, você acaba apoiando não só esse, mas diversos outros programas que nós temos aqui no nosso YouTube. Mas a gente estava falando aqui a gente começou também falando sobre a questão da obstrução da pauta do governo por causa do STF. Silvio, o senador aqui estava falando, ele é outro que é contrário aqui a esse ativismo do STF, com toda a razão, acho que ele é um dos maiores expoentes desse grupo que evidencia aí que o STF ele acaba muitas vezes legislando ao invés de cumprir a sua função constitucional. Mas não me parece muito claro ainda quais são os objetivos dessa obstrução que ocorreu na semana passada, e aí ainda está sendo debatida. A gente tem aí, talvez ela um pouco mais fraca no Senado aqui, mas não parece ter um objetivo muito claro ainda. Você acha que isso aí pode dar em alguma coisa, sei lá, uma destituição, um impeachment de um ministro? Chega a isso? Eu acredito que foi instalada no Congresso nos últimos dias uma situação de emergência, né? Já estávamos numa escalada aí de ativismo com a tirada do fundo da gaveta de algumas propostas pela ministra Rosa Weber, que estava de saída, e ela colocou em pauta aquilo que é justamente o mais polêmico, né? Essas pautas que o senador citou aqui de aborto, de marco temporal, de posse de drogas, e que isso já foi criando um clima para que o Congresso reagisse. A gente sabia que essa articulação já estava ocorrendo no Senado, que é a instituição definida pela Constituição que deve fazer esse controle do Supremo. Então a emergência se instalou lá primeiro, depois, quando chegou a situação do marco temporal, a bancada ruralista, que é muito forte na Câmara, acabou reverberando esse sentimento. Então, o instrumento da minoria, que é essa coisa da obstrução, que nesses tempos de um domínio muito forte do deputado Lira sobre a pauta, nunca tinha sido testado antes, né? Essa situação de obstrução. Então, a partir do momento que se aprovou o marco temporal, que já tinha sido votado na Câmara, digamos que essa situação de emergência saiu de um nível de alerta vermelho para laranja, mas não acabou o nível de alerta, né? Vai ficar oscilando ali entre laranja e amarelo, assim, até que surge uma outra pauta que você possa encaminhar. Então, acho que é mais uma questão de prioridades e um gesto político, né? Então, vai depender muito ainda de alguns desdobramentos depois dessa situação do marco temporal. E você pontuou muito bem, a gente tem uma concentração de poderes muito grande hoje na mão do presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi, no começo aí do ano, parecia que o governo ia conseguir impor aí o poder, mas ele criou aí
criou-se aí um bloco, uma federação, um bloco de parlamentares, de deputados, falou, não, agora acabou o poder do Lira. Aí o Lira veio e criou um bloco maior ainda. E o Lira praticamente, ele podia ter na semana passada simplesmente obstruído, simplesmente acabado com a obstrução da pauta, convocado, ele teria quórum para convocar e seguir com as votações, mas ele achou melhor não, ele achou melhor apoiar a oposição. Só que, por outro lado, ele pega e joga para votar pautas que são caras à própria oposição, como verba para o agronegócio. Então ele joga, ele bate um pouco no presidente, depois ele protege o presidente, ele acaba com a CPI, que era a CPI do MST, que era a única CPI ali que estava na mão da oposição. Uma hora ele está naquela coisa de bate-a-sopra, assim. Você acha que ele está tendo um poder tão evidenciado que já está dando margem lá no Congresso Nacional de se falar em troca de regime político, ou seja, parlamentarismo ou semipresidencialismo? Como é que você vê? O presidente Lira sem dúvida, pela votação que ele teve, né? Ele é o presidente mais poderoso da história do Congresso, né? da Câmara. É das duas casas, por comparação. Mas é óbvio que... e também a questão do semipresidencialismo, ele nunca escondeu que ele defende esse regime, essa transição de regime, como uma forma de acabar de vez com a instabilidade política no Brasil, que, assim, pontuada por 2 impeachments num período de 20 e poucos anos, né? Então, sem dúvida, ele consegue manobrar a pauta, né? Consegue manobrar os interesses dos grupos majoritários, né? Que é basicamente o grupo do Centrão, que tem em torno de 300 votos, né? Que é dominante e que não tem um rosto, um líder evidente, então ele assume essa postura. Agora, esse poder todo que ele tem, ele advém de uma série de reformas políticas, micro-reformas que foram sendo implantadas e estão resultando nisso, né? Então, você tem o enxugamento dos partidos desde 2017, com a cláusula de barreira, que tende a aumentar cada vez mais, né? O Brasil tinha mais de 30 partidos no Congresso, hoje já tem em torno de 20, a tendência é cair para menos de 10 nas próximas eleições. Então, isso aí facilita essa articulação. Por outro lado, o acesso a verbas, né? Então, você tem o avanço sobre o orçamento, né, da União cada vez maior e, através de vários instrumentos, que era colocado na conta do orçamento secreto, mas, na verdade, tinha outros instrumentos também que permitem esse domínio. Então, o Poder Executivo, cada vez mais, ele influencia menos, né, nas pautas do Congresso. Porque antes, a maioria dos projetos de fôlego do país vinha do Executivo e o Congresso ajustava, adaptava. Hoje, pode nascer projetos a partir do próprio Congresso, e aí o governo é chamado a opinar ou a corrigir alguma coisa, mas não é mais aquele que coloca as cartas na mesa, né? Então, nós estamos caminhando assim, para um regime semipresidencialista, né? Que deu um passo importante durante o governo Temer, a partir do momento que ele que já foi presidente da Câmara e que se sustentou com base numa coalizão mais íntima com os líderes do partido, e depois, na época do presidente Bolsonaro, que ele também confiou algumas diretivas do país ao próprio Congresso, né? O Lira começou a forjar esse poder ali. E agora, com o governo Lula, que não tem base parlamentar, né? Que não tem maioria, aí essa discrepância fica mais acentuada, né? Então, de uma forma silenciosa, indireta, paulatina, a gente foi caminhando para essa situação que a gente está hoje, e que poderá depois ser institucionalizado na forma de um regime semipresidencialista com a criação de um primeiro-ministro, né, indicado pelo presidente, eleito pelo Congresso, ou vice-versa. Poder do legislativo, né? Acabando ou compartilhado, mas oficializando algumas situações que a gente tem hoje, mas reduzindo significativamente o poder do presidente. Infelizmente, isso não altera a situação
do poder judiciário, por enquanto, né? Pouco, não nos livraremos desse problema tão rápido, né? Do ativismo judiciário, do judiciário indo além das suas competências. Mas um assunto que está muito importante essa semana também, Silvio, telespectador, a gente teve na segunda-feira o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciando aí um novo plano de segurança. Por quê? A gente tem uma onda de violência no interior da Bahia, no interior e na capital também. A gente teve aí recentemente sendo reveladas no Rio de Janeiro, dentro da favela da Maré, um campo de treinamento de membros do crime organizado. Então, o cara aprendia ali progressão no terreno, com fuzil, técnica de guerrilha, né? E isso chocou muito a sociedade. O Dino acabou sendo obrigado a apresentar aí às pressas um plano de segurança pública. E claro que é um fiasco, né? Esse plano de segurança, não precisa nem esperar para ele ser detalhado, só para se a gente ver os números dele, já dá para ver que não vai resolver nada. 900 milhões de reais foram anunciados para cuidar do problema das facções criminosas no país inteiro. A gente sabe que facção criminosa não está só no Rio de Janeiro e na Bahia. Você tem São Paulo, você tem todos os estados praticamente com essas facções criminosas. Elas têm rotas, cada uma domina uma rota, uma pelo Paraguai, outra ali pela região norte do país, pela calha do Rio Amazonas. Eles trazem drogas, eles mandam drogas para o exterior, eles dominam áreas dentro de favelas no Rio de Janeiro, domínio territorial, e você dá 900 milhões de reais para resolver esse problema. Só para você ter uma ideia, o orçamento de São Paulo, só do estado de São Paulo, é 27 bilhões para a segurança. Bilhões. E ele está falando de 900 milhões. Quando o Michel Temer ele decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, ele deu os generais, o general Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro, ele estava à frente dessa operação, e eles fizeram um orçamento que eles iam precisar mais ou menos de 3 bilhões de reais para resolver a segurança pública do Rio de Janeiro durante 10 meses. O Temer acabou não liberando, mas liberou quase 1 bilhão e 200 milhões que foram gastos em 10 meses. Eles conseguiram, foi um feito que eles conseguiram fazer licitação para comprar tudo e conseguiram aí durante 10 meses realizar isso. E 1,2 bilhão para 10 meses. O Dino está organizando, ele já falou que isso não é uma intervenção federal, entendemos, mas não significa que isso tira aí a responsabilidade dele. Com 900 milhões em 3 anos para o Brasil inteiro, não vai fazer absolutamente nada de relevante. É só mais uma medida política. Ele anuncia aqui 570 agentes da Força Nacional aí para o Rio de Janeiro e 109 policiais da Polícia Federal aí para a Bahia. Quando teve a última vez que a Força Nacional foi para o Rio de Janeiro, ela, claro, fez um trabalho muito importante. Ela fazia a segurança das vias, daquelas vias para você entrar e sair do Rio de Janeiro, a Dutra, a linha amarela, a linha vermelha, ou então ficava ali na Zona Sul ou no centro fazendo policiamento ostensivo. Mas Força Nacional não entra em favela. E eu acho também que nem esse governo vai querer. A gente viu até o Dino, ele entrou na Maré sem escolta, né? Então acho que não precisa, né? Não precisa de escolta para entrar ali na favela da Maré, né? Como é que você vê essa situação, Silvio? Eu acho que, Luiz, isso que o senador falou também, que nós temos uma situação fiscal complicada, né? Inclusive, assim, tem uma contradição interessante aí, que a proposta de orçamento que o governo fez para o próximo ano já prevendo um corte com 700 milhões, justamente na área de segurança. Então, certamente, esse anúncio que o ministro Flávio Dino fez hoje, ele tem um propósito mais... Na segunda-feira. Desculpe, na segunda-feira, ele tem um fundo midiático, como muitas atitudes do ministro, né? Um propósito midiático de impactar, de mostrar que ele está fazendo alguma coisa nessa área que, desde o primeiro dia de governo, a gente vê uma piora de todos os indicadores de segurança, né? Assim, a sensação da população é de que o país está mais inseguro,
Então, assim, o caráter simbólico talvez tenha afetado também, porque nós tínhamos um governo que tinha uma ostensividade muito grande no combate ao crime, né, de suporte aos agentes, né, de segurança, e depois, com a mudança de governos, você teve uma mudança de discurso, de temática, de prioridades nessa área, que isso aí deve ter enfrentado muito. Então, assim, a questão talvez não seja nem dinheiro mesmo, a questão é de comando, de foco, de atacar as verdadeiras razões do crime e de tentar superar algumas limitações que foram colocadas até pelo próprio Supremo, né, como acesso a áreas faveladas, o controle de armas, quer dizer, a própria organização do crime, né, distribuição de drogas no Brasil, que tinha um foco muito, muito claro no governo anterior e nesse atual governo no mínimo dúbio essa situação. Então, certamente o problema não é os valores pífios que foram anunciados aí para enfrentar um problema que é grande, que é crescente. Então, infelizmente, eu não vejo possibilidade de ter uma reversão a curto prazo, né? Não tem planejamento, por exemplo, na intervenção federal, não era... você tem que entrar na área que está dominada pelo crime, fazer operações, não adianta fazer aquelas ocupações por meses, por anos, isso já foi provado que não funciona, porque quando vai embora continua a mesma coisa, mas você tem que entrar e sair de vez em quando, é aquela coisa, você tem que ir chutando o formigueiro, porque senão ele vai ficar grande demais. Mas o mais importante, durante a intervenção federal de 18, foi que os interventores, eles conseguiram, foi o general Braga Neto, o general Richard, eles conseguiram dar criar um plano, ou seja, uma logística, e vai ensinar para a polícia a logística. Não adianta você comprar todos os carros de polícia de uma vez só, porque eles vão quebrar todos na mesma época de novo. Então você tem que ter um plano de manutenção programada para você não ficar... Senão vira aquele coisa do filme do Tropa de Elite, que o cara fica tirando peça de um carro para botar no outro. E aí vai sucateando os outros. Você tem que ter... Eles ensinaram a polícia do Rio de Janeiro na parte administrativa, como fazer a administração de recursos, porque eles são todos policiais, eles não são administradores. Ensinaram para eles como fazer licitação. Foram lá na Assembleia Legislativa e falaram, vocês têm, para você melhorar as polícias militares, vocês têm que fazer um plano de carreira. E não pode ter só oficial, está todo mundo sendo promovido e não tem mais soldado. Então, eles propuseram mudar o plano de carreira. Eles reativaram um fundo que tinha do petróleo para dinheiro para a segurança pública. Ou seja, eram reformas estruturais. Claro que depois o Wilson Witzel jogou tudo no lixo, né? Acabou com todo o esforço, mas os planos ficaram. Então você sabe como fazer. Só que o governo do Partido dos Trabalhadores não faz aquilo que todo governo populista faz, que está reclamando de segurança pública, vamos comprar viatura, vamos comprar arma ali, e está tudo bem. Não vamos pensar numa coisa sistêmica, aí daqui a pouco muda de assunto, daqui a pouco vem uma notícia mais importante. É complicado. E tem uma questão política aí que a gente já sabe o capítulo seguinte, que deve ser a recriação do Ministério da Segurança, caso o ministro Dino seja indicado para o Supremo, e que isso vai ser colocado como uma forma de focar mais, de colocar uma pessoa emblemática nesse posto, mas que também, na prática, não vai acrescentar, vai acrescentar mais um cargo no Ministério, nas esplanadas do Ministério, mas não vai melhorar essa articulação, né, com os estados, acho que não... A gente só tristeza, né, Silvio? Mas vamos encerrando aqui o assunto capital. Eu falei ao longo do programa e já teve muita gente aí, todos os dias tem muita assinatura da Gazeta do Povo, mas aproveitem, pessoal, é R$1 só durante 6 meses. A Gazeta do Povo está abrindo mão de uma verba que é importante para manter o jornal, porque a gente acha que nesse momento está tendo tanto problema aqui na política, no Brasil, que você tem que se informar. Não adianta, claro que tem outros órgãos que também, com a nossa linha, com uma linha editorial mais à direita, mas você não encontra fácil. Aí liga a televisão, tenta achar uma entrevista como essa que a gente fez aqui com o general Mourão. Você vai ter tudo a narrativa, né, coisa enviesada, é isso que você vai encontrar nos outros órgãos de imprensa. Então ajuda a gente, só R$1,
durante 6 meses. Vocês não têm noção de como isso é importante. E quem gostou da live, por favor, também dá o like aí, agora é a hora, porque se vocês dão um like, a gente fica mais relevante, nosso canal fica mais poderoso aqui, atingir mais pessoas, e a gente está nessa luta aqui para trazer a notícia de verdade, a notícia sem essa narrativa. Tudo que você precisa fazer é acessar lá o link www.gazetadopovo.com.br/R$1, em algarismo mesmo. É isso aí. Eu agradeço aqui a audiência de todos. Silvio, muito obrigado aqui pela presença hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado a quem nos acompanhou até agora. E acompanhe os próximos. Isso aí. Quarta-feira que vem, às 8 horas, estamos aqui. Muito obrigado e boa noite.